Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. Que bom que vocês estão aqui nessa noite maravilhosa, nesta quarta-feira profética, onde nós temos esse privilégio de poder estar diante de Deus, de poder estar na presença dEle mais uma vez, para aprender e andar juntamente com Ele, em nome de Jesus. Que bom que mesmo com esse friozinho, você escolheu estar aqui diante de Deus, estar diante da presença dEle. Porque muitas vezes o que queremos não é aquilo que Deus quer para nós, porque Deus tem sempre o melhor e nos traz para diante dEle, para nós termos o privilégio de colocarmos em prática, de poder colocar o nosso coração diante dEle, na presença dEle. E hoje eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações, à nossa vida, uma palavra que irá nos edificar no nome de Jesus, amém? Boa noite a você também que nos acompanha pela live aqui nesta noite. Que a presença do Espírito Santo que habita neste lugar também venha habitar na sua vida, na sua família, e que você venha ser transformado através da palavra em nome de Jesus. Amém? Este é o dia que o Senhor fez, e nesta noite Ele te trouxe aqui para tratar o teu coração, para tratar a tua vida, e mais do que isso, Ele quer te dar uma palavra de ensinamento a cada um de nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos, preparar nosso coração e entrar na presença desse Deus que é maravilhoso, em nome de Jesus. Meu Deus, na tua presença nos colocamos mais uma vez aqui nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de poder estar diante de Ti, de poder estar colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, porque é com o Senhor que aprendemos, é olhando para o Senhor, meu Pai, que nós recebemos entendimento. E nesta noite, Pai, mais uma vez, nós queremos o Teu entendimento, da Tua sabedoria, meu Deus. Venha nos tratar aqui neste momento, venha tratar o nosso eu, a nossa família. Senhor, que não seja a nossa vontade, mas sim a Tua vontade, que venha prevalecer o Teu querer, meu Deus. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não Te pertence, que nesta noite, Pai, venha ser retirado de nós, venha ser retirado do nosso meio, meu Deus. Que verdadeiramente a Tua presença, Pai, venha habitar na nossa vida, no nosso coração. Limpa o nosso ser, tira
vez. Abençoa teu corpo, abençoa a tua alma. Diz: eu não aceito a minha alma perturbada. Diga: diabo, eu não aceito você atacar os meus pensamentos. Eu não aceito você atacar a minha mente com coisas ruins. Comece a declarar sobre a tua vida: eu recebo a bênção da palavra liberada. Eu recebo a bênção do Calvário sobre mim. Diga: eu repreendo todo o mal, repreendo o vício, eu repreendo as maldições, eu repreendo a tristeza, eu repreendo as mágoas, eu repreendo todo o laço. Comece a declarar tudo aquilo que não for de Deus, tudo aquilo que não tiver alinhado com o propósito no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Saia da minha vida. Se houver alguma enfermidade, saia do meu corpo, saia agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o teu corpo. Isso, receba a bênção sobre o teu corpo. Diga: meu corpo fique curado. Diga: meu corpo receba as bênçãos do Calvário. Em nome de Jesus. Oh, eu nunca vi um justo mendigado, em sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Eu nunca vi um justo, cante. Eu nunca vi um justo mendigado, em sua descendência perecer. Em sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar nele. Vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma saída. A vitória minha só me resta crer. O que não
Amém? Pode sentar todos. Que bom que vocês vieram para a casa de Deus nesta noite para ouvir a palavra. Sente aí, por favor. Em nome de Jesus. Que vocês veio para ouvir a palavra do Senhor. Sente aqui, por favor. Isso. Tudo bem, isso. Obrigado. Pessoal, hoje eu quero, nesta mensagem, trazer para vocês um pouco de entendimento sobre algo muito interessante. Nós tivemos na no domingo à noite, eu tive um tempo, 2 minutos ali de mesa com o Ju, batendo um papo, e ele trouxe um entendimento muito grande. Vem cá, Ju, eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre isso, para a gente trabalhar em cima desse entendimento que nós vamos compartilhar com todos vocês. Pega aqui, Ju, por favor. Esta palavra, o outro é melhor. Que, o outro é melhor. O outro, pega o outro lá, Ju, o microfone, esse daqui. O outro microfone ali. Esse. Pega esse aqui. Esse daqui. Qual foi o entendimento? O Ju estava falando comigo algo interessante sobre Paulo e Barnabé. Comenta um pouquinho aí, Ju, com o pessoal sobre isso, para a gente trabalhar em cima desse entendimento. Pode falar. Boa noite. Boa noite. E eu e o pastor estavam conversando, foi na quarta, né, pastor? Domingo, né? Domingo à noite. E eu lendo a palavra do Senhor, Atos, estou fazendo um estudo de Atos, e eles estavam, Paulo e Barnabé estavam numa cidade, pregaram, anunciaram Jesus, teve milagres, teve prodígios, teve maravilhas, e passados alguns dias ali, eles chegaram, os principais fariseus ali, e começaram a incitar aquelas pessoas, tipo assim, menosprezando eles. Então eles viram algo grandioso que Deus estava fazendo através de Paulo e Barnabé, contemplaram ali o que Deus estava fazendo, mas veio uma palavra tipo assim, ó, é mentira, isso aí, ó, não está com nada, e foi tipo assim, esfriando aquilo que eles tinham acabado de ver dias atrás. E foi tão profundo isso, pastor, que tipo assim, disseram que eles bateram neles e jogaram para fora da cidade. Como tipo assim, isso aí é mentira, ou seja, baseado em palavra e obras. Então a gente vê que o diabo usou os principais dos sacerdotes para incitar o povo a não crer naquilo que tinha sido liberado e falado pelos homens de Deus. Eles viram milagres, viram prodígios, e mesmo assim, quando chegou uma palavra dizendo não crê neles, eles espiaram. Ou seja, a palavra que Paulo e Barnabé tinham ministrado, o diabo usou os principais líderes religiosos para roubar aquelas palavras de dentro deles. Obrigado, Ju, por ter compartilhado isso daí. E em cima desse entendimento, nós vamos ter aqui hoje uma palavra. Primeiro eu quero ler com vocês o capítulo 13 de Mateus. O versículo, vamos ler o versículo do 1 até o 4. Capítulo 13 de Mateus. Fica na sonoplastia para parar para mim aqui. Só na hora que ele achar aqui, a gente lê e acende para mim, por favor. Mateus 13, versículo de número 1. Vamos lá. Vamos lá? Eu aí? Isso aqui. Vamos lá. Lê comigo, gente. E tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé à praia.
E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto o caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Muito bem. Então agora a gente tem uma palavra de que o Senhor Jesus, ele foi ministrar a palavra, e ele estava dizendo: pessoal, o semeador é o que prega a palavra. Já indo logo na explicação, o semeador é o que prega a palavra. O que recebe a palavra é as pessoas, e ele caracterizou assim: uma caiu na beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. É isso que o Ju estava explicando aqui. Os homens de Deus foram lá, ministraram a palavra, operaram maravilhas, operaram sinais, e quando chegou algo, tirou aquela palavra do coração deles. Diga comigo: o diabo roubou a palavra que foi ministrada. Por que o diabo ele tem essa intenção de roubar? O diabo não é onisciente, mas ele conhece a palavra. Por que ele conhece a palavra? Porque a palavra é eterna, e o diabo, ele viveu na eternidade, porque ele era um anjo. Então o diabo conhece a palavra, e ele sabe que toda a palavra que sai da boca de Deus não vai voltar para ele vazio. Então a palavra que sai da boca de Deus, e ela entra no nosso coração, ela pode produzir um milagre. Ela tem poder de produzir um milagre. Ela tem poder de transformar aquela doença incurável em uma cura. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Então ela tem o poder de produzir algo. Ela não pode voltar com incredulidade, ela tem que voltar com fé. A Bíblia Sagrada então nos diz aqui que depois do Senhor Jesus, ele vai explicar isso aqui. Qual é o versículo? Vai passando para mim aqui, ministro, para a gente ir lá no versículo direto. Pode passando. Mais um. Vamos lá. Pode passar. Mais um. E ele respondendo disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não é dado. Acho que volta mais uma para mim, onde que ele explica. Cadê? Acho que é um pouquinho para frente. Hã? Eu acho que é para frente. Mais para frente? Então vai ver para mim direto. Vamos lá. Isso. Pode passar. Pode mais um. Não, mais um. Não, não é aqui. Vê para mim aí onde que ele explica lá. Só os versículos para mim. Versículo 18. Hã? Versículo 18, 18. Isso, vê para mim. Obrigado. Versículo 18. Volta, é isso mesmo. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. E ouvindo alguém a parábola do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde, gente? seu coração. Muito bem, obrigado, Deus. Então veja bem. Então o Senhor Jesus disse: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. A falta de entendimento, quando a pessoa ouve e não entende, a palavra é roubada. Qual é a forma da palavra não ser roubada dentro de nós? Entendimento. Se você ouve a palavra e não entende ela caiu na beira do caminho. O diabo vem e fala assim: já que ele não entendeu, eu vou roubar esta palavra. Por que ele quer roubar a palavra? Porque ela tem o poder de não voltar vazia. Ela tem o poder de produzir libertação, poder de produzir milagre. Quem está entendendo isso? Então a falta de entendimento faz com que o diabo aproveite dessa falta de entendimento
para poder roubar o que foi semeado. Por isso que nós prezamos pregar para que as pessoas entendam. Porque quando você recebe o entendimento, a palavra fica mais difícil de ser roubada de dentro de você. Olha de novo, vou ler de novo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado dentro do coração da pessoa. Então o maligno gosta que você não entenda a palavra. Que se você não entender, ele fala assim: agora eu vou roubar essa palavra. Mas quando ela cai lá dentro do teu coração, você entendeu, ele não rouba mais. Por isso que o Davi disse: escondi sua palavra no meu coração. Por que ele diz escondi? Porque ele entendeu. Só quem entende a palavra guarda ela. Quem não entende, o maligno aproveita para roubar. Foi o que aconteceu com aquilo que foi ministrado aqui pelo começo. Paulo e Barnabé pregaram a palavra, ministraram, mas o povo não entendeu. Aí os principais dos sacerdotes, líderes religiosos, foram lá e incitar aquele povo contra os homens de Deus. Tudo aquilo que foi semeado foi roubado. Agora eu quero que você entenda comigo, e para a gente poder entrar no nosso entendimento, Isaías 36. Vamos lá. Isaías 36. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem entendeu até aqui, pessoal? Então, os pássaros estão assim, ó. Quem são os pássaros que Jesus conta lá, gente? Representa quem? O diabo. Os pássaros na parábola do semeador, ele representa o diabo. O diabo já está assim, ó. Porque o diabo sabe que a palavra é o quê? É semente, é comida. Então o diabo fica assim, ó. A palavra foi lançada. Eu vou fazer de tudo para ele não entender. Que se ele não entender, eu pego. Agora, se ele entender, eu estou lascado. Então diga assim para o diabo: diabo. Não, diga com fé: diabo, comigo, você está lascado. Porque eu estou entendendo a palavra de Deus. Diga: você não vai roubar a palavra de mim. Em nome de Jesus. Amém? Está entendendo, Cristo? Olha isso aqui. Isaías 36, versículo 22. Eu vou mostrar um negócio interessante aqui para você. Lê comigo. Então Eliaquim, olha que nome bonito para colocar em fio, gente. Eliaquim, olha, filho de Elquias, mordomo de Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a quem? A Ezequias, com vestes rasgadas. Eles fizeram saber as palavras de Rabsaque. Olha para mim. O Rabsaque era o rei da Síria. E ele mandou dizer para Ezequias: nós vamos acabar com você. Nós vamos destruir o teu reino. Nós vamos acabar com a tua raça. Então, eles cercaram, mandaram um exército para cercar o Judá e para desanimar Ezequias. Então eles chegaram e disseram a Ezequias, com as vestes rasgadas, né? E vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e falaram as palavras de Rabisque. O Rabisque, o rei da Síria, estava ameaçando Ezequias. Ameaçando. Ezequias falou: poxa, nossa, que luta. Eu já estou com tanta luta. Esses caras vieram de novo para me ameaçar. Só que Ezequias era um homem de Deus, irmão. Quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus, diga comigo, tem que ter entendimento. Porque se não
tiver entendimento, o que acontece? O diabo rouba a palavra que pode produzir um milagre. Vem comigo. Versículo capítulo 37 agora. Capítulo 37. Isso. Vamos ao capítulo 37. E aconteceu que, lê comigo, gente. Tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo e século escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Pode acender. Irmão, quando Ezequias ouviu a palavra, ele mandou ir até o profeta e falou o seguinte: eu estou sendo ameaçado, eu estou passando por uma luta, mas eu tenho sacerdote, eu tenho profeta, eu tenho direção, eu tenho mentoria espiritual. Então ele foi amedrontado, mas ele tinha alguém que ministrava a palavra sobre a vida dele. Por isso que é bom a gente ter alguém que ministra sobre nossas vidas. Por quê? Porque tem um momento, irmão, que a gente precisa ser ministrado para o medo não tomar conta, para a angústia não tomar conta. Quem está entendendo? Para o diabo não tomar conta do território. Então agora ele vai até o profeta Isaías, filho de Amós. Veja o que diz mais. Veja o que diz. Vamos lá. Pode parar. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este é dia de angústia e de vitupério. Vitupério é afronta, tá, gente? E de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e não há força para dar à luz. Olha o que Ezequias falou: olha, nós estamos para dar à luz e não temos força. Se a mãe não tiver força para dar à luz, o filho morre. O Ezequias estava com esse entendimento. Ele estava dizendo: pessoal, nós estamos com um problema sério, porque a ameaça do rei da Síria era uma ameaça pesada, e o rei da Síria tinha destruído todas as outras nações em volta. Ezequias sabia disso. Ezequias sabia que o rei Rapsés, que é o nome feio, né? Rapsés, é isso aí, seu amigo, esse bicho feio. Esse cara aí, ele era perigoso. Ele dava trabalho. E Ezequias falou: poxa, agora é minha vez, esse cara vem me encher o saco. Diga comigo: mas Ezequias tinha mentoria espiritual. Diga: ele tinha alguém que ministrava sobre a vida dele. Então ele vai até o profeta Isaías e fala: o filho vai nascer e não tem força para dar luz. Pode apagar, veja comigo aqui, vamos na sequência. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaquer, a quem o rei da Síria, seu Senhor enviou para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as suas palavras, que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. Então ele falou: Isaías, ora pelos remanescentes, pelos que restaram, que Deus ele conheça as palavras daquele rei da Síria, pelo vitupério, pela afronta que ele tem feito ao Deus vivo e a nós. Agora Isaías manda-se dizer o seguinte, vejam só, pode passar. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías e falaram assim para Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, lê comigo: não temas à vista das palavras que ouviste,
com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Olha para mim. Eles chegaram agora e disseram para os servos: fala para o rei ficar tranquilo e não temer. Então agora, eles saíram de lá com uma palavra para Ezequias: não tenha medo, pode ficar tranquilo. Então ele foi lá angustiado, ele mandou alguém lá porque ele estava angustiado, porque ele estava com medo, e agora ele estava recebendo uma palavra do profeta. Qual foi a palavra? Não temas à vista das palavras que ouviste. Ou seja, ignore as palavras que você ouviu do inimigo. Tem situações, irmãos, que nos amedrontam, mas Deus está falando conosco hoje. Não leve em consideração aquilo que o inimigo tem falado. Ele pode estar te pressionando, ele pode ter se transformado num gigante, mas não temas o que eles têm falado. A palavra de Deus para mim e para você hoje é essa: não temas. Não deixe o diabo roubar isso do teu coração. Ele só vai roubar se você não estiver entendendo. Mas se você estiver entendendo o que Deus está falando, ele vai ficar perturbado. Por que o diabo vai ficar perturbado? Porque ele não vai conseguir roubar a palavra que está dentro de você e que não volta vazia. Eu quero que você entenda. Então o profeta mandou dizer: fique tranquilo, pode passar mais um. Eis que porei nele o espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto a espada na sua terra. Olha o que Deus falou. Vai lá e fala para Ezequias que essa pressão aí vai dar em nada, porque Deus vai fazer com que ele ouça um rumor de guerra, um barulho, e ele vai ficar com medo, ele vai voltar e vai morrer na terra dele. Olha a palavra que Ezequias estava recebendo. Olha a palavra que Ezequias estava recebendo. Ezequias estava com medo, mas agora ele tinha uma palavra: não temas, porque o inimigo vai voltar, vai morrer na terra dele. A Bíblia diz assim, irmão: por um caminho ele virá contra nós. Lá em Deuteronômio 28. Mas por 7 caminhos vai fugir de nós. Ou seja, Deus vai tirar eles com uma velocidade muito grande. Isso significa acelerar a saída do inimigo. Eu creio que Deus está acelerando a saída dos nossos adversários, porque eles vieram por um caminho, mas por 7 eles vão fugir. Quem recebe esta palavra? Então o homem que estava com medo, o homem que pediu uma ajuda espiritual do seu mentor espiritual, que era o Isaías, estava recebendo uma palavra: não temas. Deus vai fazer eles ouvirem um rumor e eles vão fugir, e ele vai morrer na própria terra dele. Glória a Deus. Sabe que o inimigo, quando você recebe uma palavra, diga a semente, o inimigo quer que você não entenda. Porque o que ele faz? Ele rouba. O milagre está na palavra. Porque a Bíblia diz que tudo que foi feito pela palavra. E nada do que será feito sem ela. Então olha só, na sequência: eis que voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Síria. Voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. Muito bem. Qual é o versículo que a gente está aí? Capítulo 36? 37. Pode continuar, vem comigo. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para fazer guerra. Eis que ouviu isto
e enviou um mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue à mão do rei da Síria. O inimigo falou o seguinte, mandou dizer para ele, e eles disseram o seguinte: você tem uma palavra, né, Ezequias, mas não te engane o teu Deus. Olha o inimigo usando: não te engane o teu Deus, em quem confias, que Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. O rei da Síria mandou dizer: Ezequias, seu Deus não vai te livrar da minha mão. Então ele tinha uma palavra: não temas. O inimigo estava lançando outra palavra para roubar a palavra que tinha sido ministrada. Mas lembra que Isaías disse: não ouça o que eles disseram. Você tem duas opções: não ouça o que eles te disseram, fique com a palavra de Deus. Eu gosto de ensinar. Por quê? Porque você viu que o diabo, quando você não entende, ele rouba. Mas entendeu, acabou, né? Amém. Por isso que nós prezamos aqui na igreja entendimento. Por isso que o nosso ministério é um ministério de ensino. Para o diabo não roubar a palavra de você. Para que a cada passo que você vai dando em rumo à vida espiritual, você vai sendo sustentado por Deus. Então o inimigo continuou insistindo: não te enganes o teu Deus, em quem confias. Ele estava dizendo: o teu Deus está te enganando, Ezequias. Você não vai conseguir vitória, coisa nenhuma. Mas olha o que aconteceu. Pode passar. E eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente, escaparias tu. O inimigo continuou dizendo: Ezequias, eu acabei com todo mundo, será que você seria capaz de escapar de mim? Pressão. Diga comigo: mas Ezequias tinha uma palavra liberada. Então por que o diabo estava usando o inimigo para fazer essa pressão? Para roubar a palavra que foi liberada. Quem lembra que Isaías me liberou a palavra? Não temas, porque Deus, ao fazer eles ouvir rumores, eles vão voltar e vão morrer na terra deles. E quando eles falaram isso, o inimigo desdenhou, falou que nada. Eu quero ver quem é que vai fazer eles escaparem da minha mão. E continuou pressionando Ezequias. O diabo vai pressionar. Diga: mas não vai roubar a palavra liberada no meu coração. Não deixe ele roubar. Quer falar, João? Pode falar. Eles receberam uma palavra e veio a aflição por causa dessa palavra que eles receberam, aflição e angústia. Tá lá. Sobre a palavra. Que aí a gente pega aquela passagem do semeador, a segunda semente que caiu na pedra é aquelas pessoas que recebem com alegria, mas vindo a aflição e a angústia por causa da palavra, eles, tipo assim, fica angustiado. Receber a palavra com alegria e a aflição roubar a palavra. Isso que ele está dizendo. Ainda na parábola do semeador de Mateus 13. Então você vê aqui, pessoal, que obrigado, Júlio, isso mesmo, compartilhando. Aqui tinha uma palavra liberada sobre Ezequias, mas o diabo estava tentando oprimi-lo para roubar a palavra que estava no coração. Mas olha só o versículo de baixo, pode passar. Porventura as livrariam os deuses as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, Corã, Rezef e os filhos de Éden que estavam em Telassar. Onde ela falou
Eu acabei com todos. Vou acabar com você também. Você viu a pressão, irmãos? Onde que está o rei de fulano? O rei ciclano? Pressão. Diga mais, Ezequias tinha uma palavra liberada pelo seu líder espiritual. Qual foi a palavra? Não temas, não dê ouvido o que eles dizem, porque Deus vai colocar uma emboscada e eles vão voltar para a terra deles e vão morrer lá. Mas a pressão continua. Então, se a pressão continua, irmão, permaneça com a palavra no teu coração. Permaneça com a palavra no teu coração se a pressão continua. Não deixe o diabo roubar, não. Veja isso daqui. Olha a pressão. Pode passar. Recebendo, pois, o rei Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, ele leu, subiu à casa do Senhor, Ezequias, e as estendeu perante Deus. Quando Ezequias pega a carta e vê a afronta, agora ele vai para a casa de Deus. Você vê que a primeira vez ele mandou falar com o profeta. O profeta liberou uma palavra. A pressão continuou, ele foi para onde, irmão? Para a casa de Deus e colocou diante de Deus. E qual é a nossa série mesmo que nós estamos fazendo aqui? Transformando a oração em milagres. Então ele pega aquela luta que ele estava passando e ele leva primeiro ele leva para o sacerdote dele, para o profeta dele, para o mentor espiritual, recebe uma palavra e depois a pressão continua, ele é pressionado, ele pega uma carta e fala assim: tudo isso que você viu aí, quero ver que vai te livrar das minhas mãos. Acabei com todo mundo, vou acabar com você também. Quando ele pega isso, ele fala assim: deixa eu colocar esta carta do inimigo diante de Deus. Diga, ele estava com pressão, mas estava com uma palavra. Todo mundo que recebe uma palavra vai receber pressão. Agora você já sabe por que tem pressão. Porque o diabo quer roubar a palavra. Porque é a palavra que vai produzir o milagre, que vai produzir a cura, que vai mudar o diagnóstico, que vai libertar o filho, que vai liberar a bênção sobre a sua vida. Vamos ler mais um pouco para a gente terminar. O de baixo. E orou Ezequias ao Senhor. Ele foi lá e falou com Deus, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Vamos lá. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido, ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê todas as palavras que Senaqueribe, as quais me enviou para afrontar o Deus vivo. Pode passar. Aliás, assim, já volta. Não, é isso mesmo. Então ele fala: Deus, ele vai e coloca diante de Deus e começa a orar. Deus está aqui, ó. Olha aqui que ele disse aqui. Ele disse que ele vai acabar com a gente. Ele disse que vai nos destruir. Ele disse que nós vamos ser como os outros reis. Só que ele já tinha recebido uma palavra. Irmão, quando você receber uma palavra, quando vier as afrontas, continue no altar. Continue com Deus. Eu já vou resumir tudo isso aqui agora no versículo de número 33 agora. Vamos lá. Olha lá no versículo 33. Portanto, ele fala com Deus, olha o que Deus faz. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não vai entrar nesta cidade, não vai lançar nela nenhuma flecha, nem tampouco virá perante
Estou resumindo, gente. Então Ezequias, ele fala com Deus, ele fala: Deus, olha o que ele está dizendo aqui, que a pressão continuava. Mas Deus lhe mandou uma palavra dizendo para ele: olha, vai lá, Ezequias, fica tranquilo aí, porque ele não vai jogar uma flecha em vocês. Irmão, as flechas dos inimigos, por mais que ele nos pressione, não vai chegar uma em nós. Amém. Não vai chegar uma em nossos filhos. Amém. Receba esta palavra. Amém. Agora, tudo isso estava acontecendo porque ele estava transformando a oração dele. A oração dele estava se transformando em milagre. Por quê? Porque ele não aceitou só, ele não ficou só angustiado, ele não recebeu só pressão, ele foi para o altar. Então nós precisamos fazer o que a gente sempre faz, ter uma vida com Deus. Por quê, pessoal? Porque pode ter pressão, mas nenhuma flecha vai vir contra nós. Amém. Nenhuma flecha. Olha o que aconteceu. Mais uma para a gente terminar. Pelo caminho por onde vier, ele vai voltar. Porém, nesta cidade, ele não vai entrar. Assim diz o Senhor. Quem entende? Mas a pressão foi grande para roubar a palavra que tinha sido liberada pelo profeta Isaías. Não ouça eles. Deus vai fazer ele ouvir um rumor e vai voltar. Então Deus estava confirmando agora que a palavra que ele já tinha liberado lá atrás. Não é a pressão, é a palavra que foi liberada. Eu vou repetir. Não é a pressão, é a palavra que foi liberada. Pode ver que a palavra que foi liberada lá atrás foi essa: Deus vai fazer ele ouvir rumores e voltar, e vai morrer na cidade dele. Olha o que Deus está dizendo agora, depois. Pelo caminho por onde vier, vai voltar. Esta é a palavra que nós estamos recebendo de Deus hoje. Pelo caminho que os nossos inimigos vieram, eles vão voltar. Ele vai tacar uma flecha contra nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem recebe? Amém. Entendimento. Quando você entende, o diabo não rouba. A falta de entendimento, o diabo fala: agora eu vou lá e pego essa palavra que foi liberada. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, para ficar fazendo a vida com Deus de qualquer maneira. Não, tem que vir para entender. Eu vou para o culto, vou cultuar, vou adorar, mas vou entender Deus falando comigo, porque o diabo não vai roubar a palavra de mim. Eu já estou terminando. Até o versículo de número 37. Porque eu amparei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Eles não vão tocar, não vão jogar uma flecha, não vão pegar um escudo contra vocês, eles vão voltar pelo mesmo caminho que eles vieram, porque eu resolvi amparar esta cidade aí. Irmãos, aquela cidade estava amparada por Deus. Tinha inimigo, tinha pressão, mas tinha uma palavra liberada. E Deus estava dizendo mais uma vez: Ezequias, foi muito bom você ter colocado diante de mim, porque agora você está tendo uma resposta. Não vão tacar nenhuma flecha. E eu resolvi amparar esta cidade. Quando Deus nos ampara, os inimigos vêm, mas eles voltam para o mesmo caminho. Quando Deus nos ampara, tem um monte de inimigo, tem um monte de flecha, mas
Deus não deixa nenhuma pegar na gente. Receba esta palavra. Olha para você ver a importância de você receber uma palavra e crer nela. Por que o inimigo pressionou? Você pode ver que depois que Ezequias recebeu uma palavra, o inimigo continuou pressionando. Quero ver se o seu Deus vai te livrar de mim. Ele não vai conseguir. Olha o que eu fiz com os outros. É aquilo que nós estávamos falando. Ele queria roubar a palavra. Como a própria palavra diz, ele não veio somente para roubar, mas sim para matar e destruir. Por isso que a pressão acaba sendo maior. O diabo tem várias estratégias, como foi dito aqui pelo ministro Deus. Ele não vem só para roubar, ele vem para matar e para destruir. Então ele vai usando as estratégias. Não dá para roubar, então vamos destruir. Não dá para roubar nem para destruir, então vamos matar. Inferno trabalha assim, bem lembrado. Pressão de todo lado. Diga, mas esta pressão não vai roubar a palavra liberada. Até o 37, faltam só 2 versículos. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185 mil deles. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Olha para mim. Por isso que vale a pena orar. Por isso que vale a pena crer. Porque nós temos uma palavra que funciona e um reino que funciona. Olha o que aconteceu. Ezequias ficou com a palavra liberada. Ezequias levou para diante de Deus. E era Deus que estava agindo para ele agora. Um anjo matou 185 mil inimigos. Fica com medo não, irmão. Foi por isso que o Eliseu, ele disse para o Geazi: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Porque um anjo é mais poderoso do que 185 mil soldados do outro lado. Fique com a palavra liberada. O que aconteceu com o inimigo? 37. E o rei, assim, Sanaqueribe, rei da Síria, se retirou e foi e voltou e habitou em Ninho. Então você vê, pessoal, olha lá, versículo de baixo. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Serazar, seu filho, o feriram a espada, escaparam para a terra escaparam para a terra de Ararate. Olha só, Ararate e Esar-Adom, e seu filho reinou em seu lugar. Ou seja, levantou contra o homem de Deus, pressionou, mas Deus deu o livramento. Quem recebe esta palavra? Amém. O diabo tentou roubar a palavra de todo jeito. Diga, mas Ezequias tinha entendimento. Quem tem entendimento não tem a palavra roubada. Ele entendeu. Por isso, quando chegou a carta, ele foi lá e colocou diante de Deus. E Deus fez exatamente o que ele tinha falado com Isaías. Eles vão voltar. Então receba esta palavra para a tua vida. Receba esta palavra para o teu coração. Receba esta palavra para a tua família. Receba esta palavra para a tua saúde. Receba esta palavra para a tua libertação. Receba esta palavra para o teu crescimento. Receba esta palavra para a tua prosperidade.
Receba esta palavra para as lutas que você tem passado na saúde, as lutas que você tem passado com o teu filho, a luta que você tem passado com os teus pais, a luta que você tem passado com o patrão, a luta que você tem passado com todas as pessoas, as lutas que você tem passado, essa tentação que você tem passado, essa pressão que o inferno tem feito. Não ceda. A palavra não vai ser roubada de dentro de você. E diga comigo para ele terminar. E esta palavra vai produzir o milagre que eu preciso. Amém? Creia. Nem uma flecha vai te acertar. Amém? Então creia nesta palavra em nome de Jesus. O pessoal que está em casa também creia, compartilhe, que vai ajudar muitas pessoas a entender a importância de não deixar o diabo roubar a palavra. Ah, pastor, eu escutei aqui que o pastor fulano de tal fez coisa errada. Isso é tudo coisa para roubar a palavra de você. Você é maior do que isso. Quem entendeu? Hoje que a gente mais tem ah, pastor, é que fulano de tal era cantor gospel, agora saiu do gospel e virou não sei o quê. E aí? Meu irmão, não tem nada a ver com a gente isso. É Ele e Deus. Oremos por Ele, se levantar. Quem está entendendo? E isso não pode roubar a palavra do teu coração. A pressão é de todo lado. O diabo quer roubar. Você não consegue, bem lembrada pelo ministro. Não consegue roubar, então ele fala, vamos destruir. Você não consegue destruir, ele fala, vamos matar. Porque ele vem senão para isso. Amém? Então, pessoal que está em casa, compartilhe, receba esta palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tem o número do Pix aí para você que não enviou sua oferta, seu dízimo, a sua semeadura. Em nome de Jesus, faça isso. Nos ajude a levar a palavra, a semear, em nome de Jesus. Deus abençoe.